Boa noite! Mais uma noite enriquecedora para nós no Pod Easy, um podcast que traz assuntos sobre saúde, estilo de vida, qualidade de vida e descomplica tudo isso. Sempre eu trago convidados que são especialistas no tema e que vai trazer para nós mais conhecimento. Conhecimento é sempre muito bem-vindo, principalmente quando é qualidade da informação, que é o que eu prezo aqui no podcast. Hoje eu trouxe uma médica, uma médica especialista. Ela tem especialização na parte de endocrinologia e outras, mas calma que ela mesma vai se apresentar. E é importante porque o nosso tema é obesidade. É um tema importante, é um tema que todos nós temos dúvida quando a gente quer perder peso, não importa se sejam 2 quilos que a gente quer perder, se seja 10 ou 30, sempre surgem muitas dietas malucas, sempre surgem muitas informações desconexas e a gente vê todos os tipos de loucura quando a pessoa quer perder peso. Até para perder 2 quilos a pessoa faz loucuras, né? Imagina quando a pessoa tem realmente um processo longo pela frente para perder muitos quilos. Então eu trouxe uma querida especialista aqui da nossa cidade que vai falar com propriedade, com qualidade baseado na ciência. O tema é obesidade, doença, empatia e novas estratégias de cuidado, com a nossa profissional maravilhosa, doutora Jamile Zeraich. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Tudo Primeiramente, bom? queria agradecer o convite, estar aqui hoje. Realmente é um tema muito importante para a gente falar, né? Que é um tema que abrange tanto a população, né? Tão comum, tão frequente na população. Sim. Então, eu sou a Jamile Zeraich, eu sou natural de Pindamonhangaba. Eu me especializei em endocrinologia e metabologia lá no Rio de Janeiro, no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, e vim parar em Tapetininga por conta do meu marido, que veio trabalhar aqui na região. Tá? Então, por isso que a gente veio pra cá. A gente tá aqui já tem uns 4 anos e meio, mais ou menos. Muito bom. E eu tenho 2 menininhas que, sim, são minhas filhas, são as maravilhosas, e elas me ensinam diariamente, e eu acho que isso me influenciou muito também na questão da empatia, desde que eu virei mãe, né? Então, a questão da empatia realmente faz todo sentido na minha parte, né, da medicina em relação a essa parte de obesidade também, que é fundamental no tratamento da obesidade. Sim, como médica endocrinologista, a doutora Jamile já tem experiência com o assunto que preocupa, né? Porque a obesidade é uma doença. Sim. E nós vemos assim o aumento da obesidade ao longo dos anos, a nossa dieta ocidental, ao nosso estilo de vida, né? E nós temos uma alimentação que não favorece para ter mais um peso mais adequado, né? Infelizmente, exatamente. né? Nossa alimentação ocidental não nos favorece. Mas eu queria começar falando com você, doutora, sobre a parte do preconceito, né? Sim. Por que ainda existe tanto preconceito em tratar a obesidade como uma doença? Então, mesmo a obesidade sendo classificada como uma doença, né, ela tem CID, ela é uma doença complexa, multifatorial, ainda é muito enraizado a questão de que a obesidade é uma falta de disciplina, né? Uma falta de vergonha na cara das pessoas, de não se alimentarem bem, de pessoas que veem na comida um excesso. Então, tem esse preconceito enraizado de que basta comer menos e gastar mais. Isso é muito comum ainda na população. E nos profissionais de saúde também, né? Então, esse preconceito com a obesidade, ele acaba limitando muito as pessoas de buscarem até tratamento, né? Porque elas entendem que isso é apenas um erro deles. Mas, na verdade, não. É uma doença muito complexa que as pessoas precisam realmente entender que não é só a questão alimentar ou falta de disciplina, né? Vai muito além disso. E, infelizmente, é uma coisa que a gente tende a quebrar diariamente esse preconceito até para ajudar a tratar melhor essas pessoas que necessitam de tratamento. Com certeza. Eu vi até que você comentou comigo quando a gente foi alinhar esse podcast, você comentou a frustração da pessoa que já fez várias tentativas, né? Enormes tentativas frustrantes, né? Quais os impactos emocionais que você vê nos seus pacientes, né? Na sua prática clínica, que seja comum nesses pacientes? Sim, é muito comum, né? Cada paciente que chega ali para mim,
ele realmente carrega uma bagagem com carga realmente de frustrações. Então, ele já vem um paciente que tem um passado com vários episódios de tentativa de tratamento que não deu certo. Então, geralmente são pessoas mais ansiosas, um pouco mais depressivas. E são pessoas que, inclusive, eles têm uma falta de aceitação própria, né, deles mesmos, perante a eles, e deles perante a sociedade. Então, isso impacta muito na parte emocional do paciente, né? E é o que eu sempre falo, que é tão importante a questão da empatia, porque a partir do momento que o paciente ele chega para mim para tratar a obesidade, a obesidade, ela deixa de ser um problema dele e passa a ser um problema nosso, entendeu? Então, isso é muito importante, a gente ter essa empatia e colocar o paciente, para ele entender que a obesidade não é só um problema dele, entendeu? Que isso ajuda muito no tratamento. A gente divide essa carga de responsabilidade no tratamento. Muito bom. Nossa, interessante. Ele vem com um peso, exatamente, né? O peso da frustração. Né? Exatamente. Da tristeza. Muitas vezes ele está até deprimido. Exato. É muito comum ansiedade, depressão nessas pessoas. E uma coisa muito importante também que a gente precisa falar é sobre acompanhamento com terapia, né? Esses pacientes, eles precisam ter uma blindagem mesmo psicológica para poder entrar nessa jornada do tratamento da obesidade. Sem a questão psicológica, sem o psicológico blindado mesmo, fica muito complicado o tratamento, né? Então, é fundamental ter um acompanhamento com terapia em conjunto. Acho que um mito que você já desconstruiu aqui foi falando que a pessoa, nós, o povo todo, a comunidade toda acredita que pessoa obesa não tem vergonha na cara, é falta de disciplina. Mas tem mais algum mito relacionado à obesidade que te chama a atenção na tua prática? Sim, tem. O mais comum de todos são as pessoas acharem que os medicamentos causam efeito rebote, né? Isso é o clássico das pessoas que chegam até mim e querem usar medicamento, mas têm medo do efeito rebote que esse medicamento pode causar. E, na verdade, não existe nenhum tipo de medicamento que cause esse efeito rebote no peso, né? Então, o que acontece é que a obesidade ela é uma doença crônica e a gente tem uma glândula na nossa cabeça que chama hipotálamo. E lá, nessa glândula, é armazenado o maior peso atingido dessa pessoa. Então, o nosso corpo entende que é algo fisiológico esse peso ideal, 110 quilos, por exemplo. E quando a pessoa perde peso, o nosso corpo entende que não está certo e vai fazer de tudo para reganhar aquele peso. Então, vai aumentar a fome, vai diminuir o metabolismo dessa pessoa. E aí que entra a questão do medicamento, né? As pessoas param o medicamento e têm um reganho de peso. Mas, na verdade, é o nosso corpo que proporciona esse reganho de peso de forma fisiológica. E é por isso que, assim, também a obesidade, a gente não pode focar só em medicamento, né? Não só o medicamento como tratamento. A gente precisa estruturar muito bem a base desse tratamento com exercício físico e hábitos alimentares. Que aí sim a gente consegue ter segurança para poder tirar esse medicamento e a pessoa não ter esse reganho de peso que é fisiológico. Tá? Exercício físico praticamente em todos os podcasts a gente fala, né? Falamos agora com o Dr. Juliano, que é fisioterapeuta e quiropraxista, falamos do exercício físico, né? Sedentarismo, temos que eliminar da nossa vida o sedentarismo. Com certeza. Né? Então, sempre vem a situação do exercício físico como algo obrigatório. Não tem outra opção. É que nem, exatamente, que nem trabalhar. Tem que ir, independente tá frio, tá calor, tá chovendo. Tem que ir. Exato. Como que a medicina atual entende a obesidade? Ela tem causas genéticas, ambientais, você falou, ela é multifatorial. Exatamente. Causas hormonais, comportamentais, é um mix de tudo. Dá uma esclarecida pra gente sobre... A obesidade realmente é um mix de tudo isso, né? Se a gente for avaliar, a grande maioria da população tem um componente genético já para ter um ganho de peso, né? Só que com o passar dos anos, a nossa alimentação piorou muito, né? Então, se a gente vai no supermercado, a gente vê os ingredientes, assim, é terrível, né? É muito açúcar, muita gordura saturada. Então, a questão da alimentação, a questão ambiental mesmo, né? Da alimentação, do sedentarismo, potencializa esse componente genético. Então, é por isso que a gente vê um aumento da obesidade ao longo dos anos, né? Antigamente, a gente não via tantas pessoas obesas. Hoje a gente vê justamente porque tem o componente genético, mas a questão do componente ambiental também mesmo, né? Da alimentação e do sedentarismo mesmo. A gente vê no carrinho de compra no supermercado a quantidade de coisas que as pessoas colocam no carrinho, você fica um pouco apavorada. Exatamente. Uma quantidade enorme de bolacha recheada.
salgadinhos, uma quantidade enorme. Você pensa, que horas vai ter uma fruta nessa alimentação? Quando você vê, você já reparou nisso? Exatamente. E sem falar que a indústria alimentícia coloca muitos componentes, né, que são, assim, terríveis nesses alimentos, né, ultraprocessados. Mais palatáveis ainda, exatamente. É verdade. Então, realmente. Agora, dietas da moda. O que você vê de mais agravante? Quais os principais erros que você vê? Porque temos dietas malucas de todos os tipos de dieta. E o que eu sempre, já falei várias vezes aqui no podcast, nós temos pessoas que não são médicos, não são nutricionistas, não são nutrólogos, exemplo. Não tem uma formação básica em saúde. Sim. E são influencers, né? São famosos. Sim, exatamente. São famosos, são influencers. E, infelizmente, né? Influenciam essa questão. Os influencers influenciam essa questão. É lamentável. Lamentável. Porque eu tomo cuidado com o que eu vou falar como farmacêutica, porque não sou nutricionista, não sou nutróloga, né? E eu sempre estou postando coisas de alimentação que eu gosto, né? Ontem mesmo postei uma saladinha com amora, com mirtilo e morango, uma saladinha de fruta, falando nos benefícios para a menopausa, as frutas que são vermelhas, essas roxinhas, que é lotado de antioxidantes, que é bom para os calorões da menopausa. E eu não sou nutricionista, mas eu coloco essas informações, assim, que como farmacêutico eu sei. Agora, os influencers estão falando tanto. Você pode me esclarecer o que você pensa dessas loucuras? Então, é exatamente isso, né? Eu acho que essas dietas restritivas são extremamente prejudiciais, né? Então, essa questão de zerar o carboidrato, ou tirar o carboidrato, ou então ditar um alimento como algo proibido, isso é totalmente prejudicial. Principalmente quando a gente está falando desse público obeso, né? Então, eu acho que o mais importante realmente é isso que você falou. A gente tem que ensinar sobre os alimentos para as pessoas, né? Então, assim, antes de a gente tentar pedir para o nutricionista prescrever uma alimentação baixa em calorias, eu acho que essa pessoa ela tem que aprender a se alimentar, a ter uma consciência alimentar melhor, entendeu? Então, saber dos benefícios dos alimentos, saber do que o corpo dele precisa, isso é fundamental. Então, essas dietas que restringem, por exemplo, é proibido comer chocolate. Isso só gera ainda mais pensamentos em relação àquele devido alimento proibido. Sim. Então, gera que aquela pessoa vai pensar cada vez mais no chocolate e pode acontecer em algum momento de fraqueza emocional, de fragilidade emocional no dia, essa pessoa descontar naquele alimento que é considerado proibido. Então, isso realmente, essas dietas restritivas podem, inclusive, gerar até um tipo de transtorno alimentar nessas pessoas. Então, acho que o mais importante é ter a consciência alimentar. Tem até frutas, né? Olha, essa fruta é proibida na alimentação. Sendo que, em que momento que essa pessoa vai falar da quantidade? Você tem que ver a quantidade. Digamos, fruta X não pode, mas você vai chupar uma dúzia de laranja? As pessoas têm que aprender a ter essa consciência alimentar, isso é o mais importante, exatamente. Né? Não é a quantidade, e a qualidade. E a qualidade, às vezes você vai ter uma fruta riquíssima em antioxidantes, em vitaminas e minerais, e com menos caloria do que comer um sanduíche que tem gordura e altamente calórico, né? Sim. Com certeza. Tudo tem que ser avaliado. Exato. Tem que ter essa consciência alimentar, entender sobre os alimentos. Entender. E isso precisa de um profissional para orientar. Para pensar a dieta equilibrada, né? Isso. E a gente vê as pessoas fazendo loucuras, né? E dieta realmente é só nutricionista, né? Médico, inclusive nem médico pode prescrever uma dieta. Então, sempre ter um acompanhamento com uma nutricionista em conjunto é fundamental. Exato. E o intestino, doutora Jamile? Doutora Jamile vai com certeza falar da importância do intestino, porque a gente também vê muito, tem sido muito divulgado nos últimos tempos. Antigamente, quando você falava do intestino, todo mundo, imagina, eu quero emagrecer, quero perder gordura. Ninguém pensava no intestino. Como uma doença multifatorial, que envolve a questão mental, né, neurológica, neurotransmissores,
para tirar a ansiedade, também melhorar a qualidade do sono. A gente sabe o impacto do intestino nesse tratamento para perder peso. Sim. Levando em consideração que o intestino é um órgão que absorve vitaminas e que também produz hormônios que induzem a saciedade, né? O intestino ele é fundamental também no tratamento da obesidade. Então, a gente tem que sim pensar nesse intestino e investigar em cada paciente como que está o hábito intestinal desse paciente, né? E pensando que o paciente obeso é provavelmente uma pessoa que tem uma dieta rica em carboidrato, ultraprocessados e gordura, a questão das bactérias nesse intestino, acontece uma desbiose, que é um aumento de bactérias ruins e redução das bactérias boas. Então, a gente tem que sim pensar nesse intestino, né? E eu vejo como os probióticos como algo muito promissor no tratamento da obesidade, justamente para ter essa qualidade dessa barreira epitelial intestinal mesmo. É fundamental no processo do tratamento também da obesidade. Então, o intestino, mais algo para se pensar em monitorar a qualidade, gerenciar a qualidade do funcionamento desse intestino, né, doutora? No caso da pessoa estar acima do peso, se for mulher na menopausa, nós vamos deparar com um aumento de colesterol e triglicéridos, o perfil lipídico dessa pessoa. Colesterol e triglicéridos, que todo mundo conhece. Você observa bastante isso no aumento de peso e aumento desses parâmetros. É uma coisa que também precisa ser monitorada. Com certeza. O colesterol é fundamental a gente investigar nesses pacientes, né? Nos pacientes obesos, justamente porque o colesterol está muito ligado à questão do risco cardiovascular. Então, o risco cardiovascular deve ser avaliado em todos os pacientes. Em pessoas, a gente calcula, né, o risco cardiovascular e a gente vê a indicação, se tem indicação ou não de um tratamento medicamentoso com estatina, se for o caso. Sim. Mas existem pacientes que têm apenas um aumento de triglicerídeo, não tem um aumento de triglicerídeo tão elevado a ponto da gente entrar com um medicamento como fibrato, mas tem um leve aumento desse triglicerídeo que é muito comum na questão da obesidade, né? Certo. Então, a gente pode lançar mão de suplementos, como o ômega 3, que auxiliam nessa questão do triglicerídeo dessas pessoas sem precisar de medicamento, né? Então, nessas pessoas que realmente não têm um risco cardiovascular elevado e nem um aumento importante do triglicerídeo, o ômega 3 ele é um aliado, a gente pode lançar mão dessa suplementação para ajudar nesse controle. É bem-vindo nesse caso, né? Com certeza. Vitaminas e minerais. O público leigo às vezes fala assim, nossa, mas eu já estou acima do peso, ainda vou tomar vitaminas e minerais? Porque a gente tem aquele conceito, mito. Eu estou desmistificando o mito aqui. A gente tem aquele mito, né, que... Vitamina engorda. Quando você é criança, eu era muito magrinha, daí você tomava vitaminas. Pra ver se ganha um pezinho. Pra ver se ganha um pezinho, né? Então você fica com aquela consciência lá do passado, né? Pois é, não, mas é fundamental a gente checar esses exames das pessoas, né? Avaliar as vitaminas, assim, para a população geral, em relação a bem-estar, qualidade de vida, disposição, isso é fundamental. Mas a reposição de vitaminas só é feita mesmo após a avaliação dos exames, né? Sim. Então, às vezes as pessoas chegam, eu quero uma vitamina, não sei o quê. Não tem como eu prescrever uma vitamina para essa pessoa sem saber o que está deficiente, né? Então, após a avaliação dos exames, a gente checa o que está deficiente, qual o nível de deficiência dessa vitamina, e assim a gente faz uma prescrição, né, com a dose ideal e a forma de administração adequada, personalizada, sempre individualizado. Individualizado, personalizado. O que é necessário para um não é necessário para outro. Exatamente. Muda com a idade, muda com o seu estilo de vida, né? Muda com a sua alimentação. Uma mulher na menopausa vai precisar das mesmas vitaminas do que uma jovem que está tentando engravidar? Uma jovem de 25 anos. Não tem como a gente comparar. Não tem como você comparar. Então, não dá para você usar a vitamina do outro, a fórmula do outro. Nada, né? Nada do outro. Não dá pra gente se comparar. Verdade. E a creatina, doutora Jamília, ainda tem pessoas que acreditam que a creatina é só para atletas? Pois é, a creatina, ela é um suplemento, né, que a gente tem a segurança e eficácia comprovada, né? Tem respaldo científico de segurança e eficácia. Ela promove um aumento de força e massa muscular e tem um efeito antioxidante e anti-inflamatório. Então, avaliando por esse lado, ela não é só para atleta, né? Muito pelo contrário, ela é muito bem-vinda também nos pacientes com obesidade. Tendo em vista que a obesidade é uma doença inflamatória e que muitos pacientes estão em tratamento com medicamento para obesidade, estão em processo de perda de peso, a gente
quer manter aquela massa muscular dele, porque isso é fundamental na manutenção depois do peso perdido, né? Ninguém quer perder massa muscular. Então, a creatina é um suplemento, sim, que a gente prescreve, né? Claro que tem as contraindicações, mas é um suplemento bem frequente de prescrever, inclusive no processo de perda de peso. Importante, né? Importante. Importante, você veja quantos pontos que a doutora já levantou aqui. Como é uma doença multifatorial, provavelmente precisa de um acompanhamento psicológico. Sim. A pessoa pode estar depressiva, ansiosa, exato, comendo por compulsão, né? Nem está com fome, come por compulsão. Esse ajuste metabólico envolve uma avaliação geral, metabólica da pessoa, né? Todo o metabolismo. O tratamento da obesidade ele tem que ser abraçado de todas as formas, né? Não basta a gente focar só em um tipo de tratamento, mas sim realmente cercar essa pessoa e dar um bom atendimento para que nada fuja do controle. E você vê também o estresse afetando diretamente as dietas de emagrecimento. A pessoa começa... abandona, fica estressada. Eu tava passando por uma situação tão difícil que eu parei com a dieta, porque daí era muita coisa para eu pensar. Isso é muito comum, né? As pessoas, elas tendem a vincular muito a alimentação como fonte de prazer. Então, por isso que a terapia é tão importante na vida dessas pessoas, né? Justamente para desvincular essa questão da alimentação como fonte de prazer, mecanismo de recompensa. É importante a gente explicar isso para os pacientes, para que eles entendam que isso não é normal e que isso tem um acompanhamento que dá para a gente desassociar essa questão da alimentação como fonte de prazer ou recompensa. Senão ela faz a semana toda direitinho, por exemplo. Minha semana foi tão pesada. Mas no final de semana eu abandonei a dieta, porque mereço também. Exato, é um merecimento. Foi um sacrifício. Muito comum. Ou no final do dia, depois de um dia cansativo de trabalho, as pessoas tendem a chegar em casa e falar, eu mereço, hoje eu trabalhei muito, tô cansada. Então, são nesses momentos que a gente tem que ficar muito atento mesmo, porque são nesses momentos que as pessoas costumam pedir um iFood, ou então... Perde tudo que fez durante o dia, né? E são comidas que a gente chama de comfort food, né? Exato. Daí pede palatáveis. Um iFood, e no iFood não virar um brócolis, uma saladinha, não. Né? Eles querem palatáveis, né? Os alimentos palatáveis para agradar mesmo o cérebro. Para agradar o cérebro. É o mecanismo da recompensa. É bem mais complexo do que aquilo que a gente sabe, né? Envolve monitorar, gerenciar o estresse, a qualidade do sono. Praticar exercício físico fundamental, que entra como uma fonte de prazer, né? O exercício físico. Então, isso é muito importante a gente frisar a questão do exercício físico na vida das pessoas como fonte de prazer mesmo. E muitas pessoas chegam querendo emagrecer, mas não praticam exercício físico. Com certeza, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que, desde o início da consulta, já começar a quebrar, né? O exercício físico é fundamental para todo mundo. Então, perder peso sem exercício físico até é possível, mas manter o peso perdido é praticamente impossível. Isso as pessoas têm que ter isso em mente para começar mesmo uma atividade física. Tem que tomar a decisão. A decisão de melhorar a qualidade de vida de modo geral. Melhorar a qualidade de vida de forma geral. E quem decide é a pessoa, né? Não adianta a mãe querer que o filho isso faça. Tem que partir da pessoa. Tem que partir. A mulher querer que o marido emagreça. Não adianta os familiares trazer ali a pessoa. E a gente vê o aumento também em adolescentes e crianças, né? Sim, o sobrepeso. Com certeza. A gente vê aumentando. Porque é o estilo de vida familiar. Da família. Né? A mudança tem que partir da família toda, né? Não adianta a gente orientar uma melhora alimentar, um exercício físico para uma pessoa e a família não contribuir, né, nessa parte. Então, o apoio da família e dos amigos também é fundamental nesse processo. A gente percebe que precisa ter essa união, parceria, né? Porque imagine se o adolescente tem que fazer, o pai e a mãe estão comendo... Exato, estão tomando refrigerante. Refrigerante, comendo um sanduíche calórico. Não faz sentido, né? Não faz sentido, exatamente. Vocês viram que a doutora Jamile tem muito conhecimento sobre esse tema, né? É da área, né? A endócrino está muito relacionado com essa parte de obesidade, né? Todo o metabolismo, que envolve todo o metabolismo da pessoa. Vocês viram que envolve
cérebro, envolve intestino, envolve exercício, sono, estresse, né? Envolve o estilo de vida, a qualidade de vida, envolve nutrição, envolve tudo para você ter uma melhora significativa, né? Isso é importante, buscar qualidade de vida, né? Isso é o mais importante no tratamento da obesidade. E buscar profissionais capacitados, que entendam, não dietas malucas, como a gente já falou, né? Com certeza. Venda de medicamentos sem receita, que a gente vê também que as pessoas compram, até na internet, até clandestinamente compra medicamento, começa a tomar, daí não dá certo, daí vem efeito colateral, daí às vezes o medicamento é bom, mas ele foi mal usado, daí fala que o medicamento é ruim, não é isso? Exatamente. Por isso que tem que ser sempre individualizado. Individualizado, com profissionais capacitados. Isso. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Quero fazer uma última pergunta para a doutora Jamile. Se você tem perguntas, coloque aqui, porque depois ela vai responder, né? Fica aqui o nosso episódio gravado aqui no YouTube e depois a doutora pode responder. Para encerrar, eu quero perguntar para a doutora Jamile. Qual a mensagem final que você daria para quem vive com excesso de peso, para quem já tentou, para quem está cansado de lutar? Bom, acho que o primeiro de tudo é não fuja de terapias que prometem milagres. Isso é o mais importante. Esses tratamentos milagrosos só vão acrescentar mais um episódio de frustração, né? Procure um profissional que tenha empatia e que abrace essa causa junto com você, né? A partir do momento que a gente está com um profissional, a causa da obesidade não é só do paciente, vira nossa também. Então, isso é muito importante. Alinhar as expectativas também é fundamental. Não adianta a pessoa chegar querendo perder 10 quilos, querendo perder 20 quilos. A gente tem que alinhar a expectativa do paciente. Então, entender que o tratamento da obesidade não é só perda de peso. Terão períodos de ganho de peso, terão períodos de perda de peso. Então, não é uma linha contínua só perda de peso, tá? Como tudo na vida, tem altos e baixos e faz parte do tratamento. E eu acho assim também que o mais importante, uma das coisas mais importantes, é curtir o processo, né? Curtir esse tratamento. Então, avaliar no dia a dia os benefícios que isso está mudando na vida. Então, por exemplo, tem pessoas que não conseguiam nem amarrar o sapato e agora conseguem. Já é um benefício, já é um processo ali que evoluiu. Então, é importante a gente notar as melhorias diárias nesses pacientes, até para colocar isso como para o resto da vida, né? Estimular que esse tratamento seja feito para o resto da vida. Então, curtir o processo, fazer atividade física, gostando da atividade física, gostar de se alimentar melhor, gostar de ter uma boa hidratação, uma boa noite de sono, isso faz parte do processo. Então, é necessário a gente avaliar esses benefícios que trazem no dia a dia dos pacientes, para que seja para o resto da vida. Sem palavras. Fundamental tudo isso que você falou. Valeu por todo esse podcast, esse encerramento com a doutora Jamile, porque traz um nível de conscientização para as pessoas, que não existe milagre, não é um processo contínuo que todo mês você vai perdendo 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, isso vai ser assim, né, fantástico, tudo perfeito, mas curtir o processo, né? Tomar essa decisão de começar e curtir com seus altos e baixos, Exato. Buscando o equilíbrio sempre. Isso mesmo. Muito obrigada, doutora Jamile. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Espero que você possa voltar outras vezes, doutora ocupada, mas ela tem muito mais bagagem para compartilhar aqui com a gente. Será um prazer. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Ótima noite para todos vocês e muito obrigada.